Século XXI. Estamos passando pela maior evolução tecnológica já vista. Chegamos em um ponto em que não precisamos mais gastar nossas vozes como homens das cavernas apenas para conversar. O MindZap faz isso por você. Fruto de anos e anos de pesquisa e conflitos sociais, as raízes do MindZap moldarão a sociedade como a vemos hoje para que você possa desfrutar do que há de mais avançado no mundo da comunicação. Mas me responda uma coisa, você sabe como o MindZap surgiu? Não? Então fica com a gente que você vai descobrir agora. Brasil, início do século XX. Naquela época, as pessoas sofriam um bocado para mandar um simples oi para quem morava longe. Podendo levar semanas para chegar, as mensagens eram enviadas fisicamente através das centrais dos Correios. Difícil de acreditar, né? Pois bem, depois de um tempo, em 1908, o uso do telégrafo foi difundido no país. Agora, as mensagens não precisavam levar semanas para chegar, pois o envio era feito através de redes telefônicas a partir do código Morse. Ao chegar na outra central, a mensagem era decodificada e o carteiro ia entregar a mensagem na casa do destinatário. Que tecnologia, não? Não mesmo. As pessoas ainda precisavam andar até as centrais para enviar as mensagens. Felizmente, em 1910, surgiu o telégrafo caseiro. Agora, era possível enviar as mensagens de dentro de casa. Alguns dos problemas era a necessidade de aprender o código Morse e a necessidade do pagamento de um plano mensal para utilizar o serviço. Nem todas as pessoas tinham acesso ao serviço e apenas os mais ricos podiam aproveitar dessa regalia. De qualquer forma, a facilidade de comunicação teve um grande salto nesse período. Com o início da Primeira Guerra Mundial, o mundo todo ficou aflito por informações do que acontecia em todos os lugares. Várias famílias tinham seus parentes levados para participarem dos conflitos, tanto combatendo, como prestando auxílio. As casas que possuíam telégrafos eram invadidas por pessoas mais pobres, que suplicavam por informação. Na época, meu avô foi chamado para cuidar dos combatentes na guerra. Meu pai dizia o quão horrível era ficar meses sem informações dele. As centrais dos Correios lotavam rápido e eles tinham um vizinho que conseguiu comprar um telégrafo caseiro. Várias pessoas passavam horas na frente da casa dele para poder mandar uma mensagem. Cada um levava o que tinha para pagar pelo tempo no telégrafo. Infelizmente o meu avô morreu ajudando aquelas pessoas. Eu ainda tenho guardada a mensagem que o meu pai recebeu dos oficiais. A tecnologia disponível na época não dava mais conta de tanta demanda da população. Uma mudança era necessária, e ela veio. Uma inovação aconteceu em 1914 e não era mais necessário ficar preso dentro de casa para conseguir mandar uma mensagem. Surgiu o zapógrafo. Utilizando um sistema de ondas de rádio, acoplado a um transmissor sem fio, o dispositivo tornou-se portátil, podendo ser levado para qualquer lugar. Ao invés de código Morse, as pessoas podiam digitar suas mensagens normalmente, já que a mensagem aparecia diretamente na tela. Como a tecnologia ainda era cara e as mensagens eram cobradas por letras, surgiram novas formas de linguagem. As palavras foram contraídas para caber mais texto por mensagem. O problema é que, pessoas de diferentes regiões escreviam de forma diferente, e algumas mensagens não eram compreendidas pelos receptores, mas esse nem foi o maior dos problemas. Após o fim da guerra, o Brasil enfrentava uma forte crise política e social. A população estava insatisfeita com o governo em vigência, o que resultou no surgimento de grupos contrários, inclusive, com o envolvimento dos militares. De vários lados, pessoas se atacavam com palavras, usando o zapógrafo para divulgar notícias falsas com o objetivo de desmoralizar o oponente. A crise foi tão grande que, em 1920, foi instaurada uma central de verificação de mensagens, avisando os receptores sobre a veracidade das informações. Teoricamente, o problema estava resolvido, se não fosse a ganância e a corrupção. Pessoas da alta sociedade, donos de indústrias, fazendeiros e políticos se uniram em um esquema de corrupção que pagava propina para funcionários da central de verificação usarem selos confiáveis em mensagens falsas.
Acusações surgiam de todos os lados e ninguém mais aguentava a atmosfera de desconfiança que pairava no ar. Os jornais ficaram mais caros devido às informações de qualidade que possuíam. Aqui, o uso dos apógrafos já estava difundido e se tornou o principal meio de divulgação de notícias, o que, infelizmente, não foi positivo para ninguém. O momento político do país propiciou o surgimento de organizações populares contrárias ao governo, cozinhando lentamente uma receita de revolução que ficaria pronta algum tempo depois. Um grupo democrático, infiltrado na central de verificação, desenvolveu um canal próprio para a divulgação das notícias falsas em circulação. O objetivo era mostrar quais notícias não tinham conteúdo confiável, mesmo que as mensagens dos canais oficiais dissessem o contrário. Nesse período, o sistema passava por uma lentidão extrema, devido à necessidade de verificação de todas as mensagens, acabando com a eficiência dos apógrafos. Em 1923, houve uma revolta geral e, com a ajuda dos militares, o governo da época foi destituído. O militarismo tomou conta do país. Em 1926, surgiu o Telezap. Além de digitar, agora era possível enviar mensagens de voz. A tecnologia foi adotada em tempo recorde. Durante algum tempo, a população esteve satisfeita com os militares no poder, percebendo tarde demais suas intenções. Após demonstrações fortes de censura e repreensão, a população tornou-se insatisfeita novamente, mas como reclamar se elas estavam sendo vigiadas o tempo todo? Misturados à população, militares infiltrados escutavam o que as pessoas falavam, prendendo-as e punindo-as depois. Nesse mesmo período, uma outra tecnologia estava em desenvolvimento. Chamada de zapvocalizador, consistia em um sensor acoplado ao rosto que detectava o movimento dos músculos da boca, não sendo mais necessário falar em voz alta, bastando apenas murmurar para comunicar-se. Pessoas descontentes com os militares apropriaram-se da tecnologia para marcar reuniões e reunir outras pessoas com o objetivo de tirar os militares do poder, mas os militares descobriram e baniram o uso tanto do zapvocalizador quanto do telezap e do zapógrafo, que já estava em decadência, substituindo por alternativas mais controláveis, como telefones e cartas comuns. Durante o período da ditadura militar, houveram pouquíssimos avanços na área da comunicação, recuperando sua força apenas a partir dos anos 80 com a disponibilização de internet para o público. Hoje em dia, milhões de casas no Brasil possuem internet, podendo comunicar-se com qualquer pessoa do mundo instantaneamente. Foi com esse pensamento que pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro retomaram as pesquisas com o subvocalizador, nos anos 2000, adaptando o aparelho para a tecnologia que possuímos atualmente. Agora, não é mais necessário sensores na bochecha, apenas que se pense na frase desejada, e o MindZap converte em voz automaticamente.